Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa videoaula. Sou o professor Celso Panhan e hoje a gente vai falar sobre o romance indianista. Então, romance indianista, né, um romance que se desenvolveu a partir do século XIX, mas que tem a sua, digamos assim, origem um pouco antes. Vamos ver? Olha aí. Então, a temática indianista é recorrente na literatura brasileira desde os escritos do padre José de Anchieta, lá no século XVI, é claro, na época da colonização. Porém, representavam o olhar do dominador, quer dizer, do português que chegou para dominar, né? Está tudo dominado. Mesmo que representasse uma tentativa de apreender a cultura do outro, fosse escrevendo em tupi, fosse usando elementos da cultura local para expressar a visão cristã. Isso porque o padre José de Anchieta escreveu poemas em tupi. Então, aqui é um exemplo, o Alto de São Lourenço. Veja o que ele diz, o Guaixará, que representa o mal, né, o capeta. Veja o que ele diz. Esta virtude estrangeira me irrita sobremaneira, né? O outro português. Quem a teria trazido com seus hábitos polidos, estragando a terra inteira, né? Da perspectiva do Guaxarai. Para isso, com os índios conviver, vêm os tais padres agora, com regras fora de hora, para que duvidem de mim. Lei de Deus que não vigora. Então é o Guaixará, né, o capeta, dizendo que os padres vieram mudar o modo de agir dos indígenas. Muito bem. Mais adiante, né, só para a gente dar um rápido salto também, não vamos entrar em detalhes, já no século XVIII, durante o arcadismo, Basílio da Gama, em Uruguai, viu o índio como uma vítima do processo de colonização, apesar de também ter exaltado as políticas do governo português para a colônia. Então, aí entra numa outra história e tal. De qualquer forma, o indígena está presente nesse livro, O Uruguai, cuja história se passa no século XVIII, no Rio Grande do Sul. Mas aí, né, a gente precisaria de uma outra videoaula para tratar melhor. Só para mostrar que o tema indígena, a temática indianista, não é exclusiva do romantismo. Porém, no romantismo teve um aspecto a mais, que é o que a gente vai tratar nessa videoaula. Olha, foi a partir do romantismo no século XIX que o indígena foi elevado à categoria de herói nacional. Quando a gente fala herói, não é a mesma coisa que um super-herói, né? O que é aí? O Homem de Ferro, que mais lá? O Homem-Aranha, não é isso? Então, ainda que não descrito de modo realista e sim idealizado. Então, o índio, né, o indígena, é idealizado na pena do escritor romântico. Isso porque, a partir da independência de 1922, houve um projeto ideológico para a construção da nacionalidade e da identidade brasileiras. Quer dizer, o que é que nos identifica como povo, que nos diferencia do português, nos diferencia do europeu? Um dos elementos, é claro, o indígena. Não só, mas esse foi um dos elementos. Era preciso, pois, elaborar uma representação do Brasil como país autônomo. Mais do que tematizar o indígena, veja, a questão é mostrar que o brasileiro é formado a partir da miscigenação, da mistura racial. Então, essa história, por exemplo, de raça pura, né, de pureza racial, é uma coisa muito estranha no Brasil, já que nós todos somos miscigenados de uma maneira ou de outra, não é? Então, temos nossas ascendências, mas enfim, né? Mas voltando aqui para o romance indianista. Na poesia, por exemplo, destaque para Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Tem algumas videoaulas sobre Gonçalves Dias aqui no canal. Sobretudo o último, que escreveram, né, os dois escreveram, na verdade, sobre o indígena colocando em posição de destaque. No romance não foi diferente, teve em José de Alencar, que é esse homem aqui, ó, tá vendo aqui o José de Alencar, seu principal representante. Então, a ideia, portanto, era ver no indígena a origem do brasileiro. Né? Claro que o termo Brasil é um termo, digamos assim, colocado a partir da perspectiva portuguesa, embora com relação com a terra. Brasil, é claro, vem da madeira exportada tirada daqui, levada para a Europa, o pau-brasil. Brasil
significa brasa, quer dizer, um pau usado para, né, uma madeira utilizada para tingir roupas de vermelho. Então, pau-brasil significa pau vermelho, né, no bom sentido aí, não é verdade? Então, é o vermelho, né? De acordo com o espírito comum do romantismo. Assim, o indígena, em contato com o português, teria colaborado para a formação do povo brasileiro. Então, veja só, essa mistura, essa simbiose, ainda que seja uma mistura um pouco forçada em alguns momentos. Mas como é que ia se chamar o Brasil? O Brasil ia se chamar Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, ia ser outro nome, não ia ser Brasil. O Brasil foi o termo a partir dessa mistura, dessa simbiose entre a cultura portuguesa e a cultura indígena, a realidade local. Então, aqui três romances importantes do José de Alencar, né? Os três que ele escreveu, na verdade, sobre o indígena. O primeiro é o Guarani, o segundo Iracema e o terceiro Birajara. Né? Está aqui meio fora de ordem, mas tudo bem, são os três livros que ele escreveu sobre o indígena. O interessante é que no Guarani o índio é como um serviçal da mulher, da portuguesa. Em Iracema, a mulher é amante do português. E o Birajara é apenas a presença do indígena, não há estrangeiros. Então vamos falar um pouco sobre Calígula. No Guarani, o romance gira em torno então de Peri. O Guarani é o Peri, o nome dele. Um índio Guarani que vivia em Cecília, chamada Ceci. Então ficou o casalzinho Peri e Ceci, né? Vocês chipam não, né? Então, agora é tudo chipar, né? Peri e Ceci. Uma espécie de mulher santificada por ele, porque ele via em Cecília uma espécie de Nossa Senhora, a quem deveria doar-se integralmente. Então, não é uma relação, digamos assim, sexual, íntima, é uma relação de adoração, é diferente. Cecília é filha de Dom Antônio Mariz, um fidalgo português, que existiu mesmo, né? Ele, inclusive, participou da fundação da cidade do Rio de Janeiro, lutou em Marrocos ao lado lá do rei Dom Sebastião, que construíram uma fortaleza às margens do rio Paquequer, na Serra dos Órgãos. Essa serra, depois eu vou mostrar aí, fica na região de Teresópolis, Rio de Janeiro, e que comanda o local segundo as leis medievais portuguesas. Ele era o chefão, né? O chefão. Olha aí a Serra dos Órgãos, aqui é o Dedo de Deus, é famoso lá em Teresópolis, né? Então, construiu aí nessa região. Continuando. Então, o Guarani, Cecília é também cotejada, quer dizer, paquerada, né, pelo Álvaro, Dom Álvaro, um cavaleiro honrado, mas que, como viu que a Cecília não queria saber dele, acaba se relacionando com a Isabel, que era uma filha bastarda de Dom Antônio. Então, veja, o Dom Antônio tinha uma filha que ele, né, o Dom Antônio acabou se relacionando com uma indígena e nasceu a Isabel. Então, nós já temos a miscigenação aí. A Isabel é miscigenada, ela é meio indígena, meio portuguesa, né, digamos assim. Né? Claro, nasceu no Brasil, mas é só para mostrar essa ideia da mistura, mistura racial. Por fim, a menina, a Cecília, é desejada por Loredano. Então, são os três homens, digamos que, né, orbitam em torno dela: o Loredano, o Peri e o Dom Álvaro. Um ex-padre que raptar, né? Que faltou o verbo, né? Desculpe, olha aí, quer raptar, né? Deseja raptar a menina e matar Dom Antônio ainda, né? Não era só raptar. Então, Peri descobre o plano de Loredano e faz de tudo para evitar que ele atinja o seu objetivo. Então, esse é o papel do Peri: proteger a Cecília, principalmente, claro, proteger a família de Dom Antônio, mas se não conseguir, ao menos salvar Cecília das garras do Loredano. Outro complicador no romance se dá quando Dom Diogo Mariz, que era um outro filho do Dom Antônio, estava lá caçando e tal, e acaba matando por acidente. Ele não queria matar mesmo uma jovem aimoré, uma indígena. A tribo, então, os aimorés, jura vingança e acaba por invadir a fortaleza ateando fogo. É claro que você jamais, no final do livro, há uma série de acontecimentos, mas de qualquer forma é o que ocorre. Ao final, o Peri, após aceitar se converter ao cristianismo, cumpre com seu objetivo principal: salva Cecília e parte com ela em uma palmeira deslizando pelo rio. É a frase final. E eles deslizaram e sumiram no horizonte, né? Sumiram no horizonte. Olha que interessante. O Dom Antônio fala para o Peri: você quer salvar minha filha? Sim, mas antes você tem que se converter ao cristianismo. Não vou entregar minha filha
para um homem não cristão. Então, ele se ajoelha, aceita ser batizado, aceita, então, a crença cristã, e aí sim ele pode salvar a Cecília. Veja só a perspectiva de Dom Antônio. Então, é uma simbiose, porém, o indígena está mais submetido à perspectiva portuguesa. Aqui é uma cena de um filme, né, do Guarani, que é de 1920, aqui o Peri, né, e a menina aqui, a Cecília, na palmeira. Né? É até um ato bastante assim heróico, porque tá lá, né, os aimorés estão invadindo, o Loredano quer matar, raptar a Cecília, tá a maior, né, confusão. O Peri consegue, então, como ele conhece muito bem a floresta, escapa com ela. Ele arranca uma palmeira da raiz. Veja a força, né? Um cara fortão, né? Imagina você arrancar uma árvore, mas é o que ele faz. Tudo bem que a palmeira não era tão grande, mas ele arranca, transforma a palmeira numa jangada ali, né, improvisada, e os dois somem no horizonte. Olha aí que beleza. Bom, já Iracema tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Iracema recebe o subtítulo de A Lenda do Ceará, quer dizer, Iracema, a Lenda do Ceará. Isso porque Alencar, que era cearense, colheu alguns elementos históricos sobre a origem da então província, mesclou-as a elementos da sua própria imaginação, afinal é literatura, e criou um dos mais belos romances da história brasileira, chamados por muito como poema em prosa, sobretudo o início, né? Ele tem um aspecto poético mesmo, lírico. O livro tem como enredo essencial a paixão proibida entre uma jovem índia, a Iracema, e um guerreiro português. Da união nascerá uma criança chamada Moacir, e tida como o primeiro cearense, né? Fala, o primeiro cearense e tal. Mas veja só, por que a Iracema, por que é uma paixão proibida? A Iracema era uma indígena que ela detinha o segredo da Jurema, ou seja, ela era uma sacerdotisa. A Jurema era uma bebida alucinógena e ela que tinha que manipular a Jurema e permanecer virgem. Tanto que o nome Iracema em tupi significa lábios de mel. Então, ela é chamada pelo narrador como a Virgem dos Lábios de Mel. No final, só sobra os lábios de mel mesmo, né? Porque, enfim, ela acaba se relacionando com o Martim. E interessante que o Martim existiu mesmo, né? O poeta, tá? Alencar construiu uma alegoria do processo de colonização do Brasil, né? Por que alegoria? Porque ele fala uma coisa para significar outra. Então, essa miscigenação, essa é a origem do Brasil, né, e do brasileiro, a miscigenação. Aí você vai falar assim, e o homem preto, né, o homem negro, né, enfim, a pessoa, o africano, já que veio para cá. Durante o romantismo ainda permanecia, né, a escravidão, então, né, os escritores poderiam até falar sobre o homem preto, mas eu falo preto porque é a terminologia, né, usada aí pelo IBGE, né, as 5 cores, digamos assim, as 5 raças do brasileiro, tá? Né? Enfim, então é o termo oficialmente utilizado. E recentemente eu até ouvi, né, também, né, que o termo negro pode ser ofensivo, enfim, então a gente fica às vezes, né, numa situação assim, mas o termo oficial é preto. De qualquer modo, o que eu quero dizer é que realmente ele não poderia ser herói, né? Somente depois, alguns escritores, como Castro Alves, vão falar, né, dentro da poesia, vão fazer a defesa, né, da abolição dos escravos. Mas o Alencar não. O Alencar ele pode até usar como elemento, digamos, para compor o cenário, né? Para compor o cenário, mas não como personagem principal, ok? Então, outro aspecto é que o nome da heroína, Iracema, é um anagrama da palavra América. Né? Você pegar aqui a palavra América, ó, é igual, você usa as mesmas letras para escrever Iracema. E Martim é uma referência ao deus grego romano Marte, o deus da guerra e da destruição. Então, Martim vem para destruir tudo, né? O português, para conquistar, colonizar, e o índio, o indígena, tem que se submeter a ele. Mas nesse caso, não é bem uma submissão, já que a Iracema se apaixona pelo Martim. Percebe-se, pois, nos nomes dos personagens principais essa mistura entre a cultura local e a necessidade de manter presa a cultura europeia. Então, veja, é realmente são os caminhos.
né, o Brasil se tornou independente, mas não se libertou totalmente da influência europeia, especialmente francesa. Iracema, conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel, é uma índia tabajara e Martim, um guerreiro português, amigo dos potiguaras, que lutavam exatamente contra os tabajaras. Tabajara significa o morador da taba, o morador do campo, mais para o interior, no caso do Ceará. Potiguara é o comedor de camarão, então ele mora mais no litoral. Aliado dos franceses pela posse da terra. Encontram-se logo na primeira cena do romance. E aqui eu até coloquei uma ilustração, né, inclusive desse autor aqui, ó, Ian Limpes, que é o ilustrador, ele coloca aqui a cena. A Iracema estava tomando banho, o Martim a vê, ela se assusta e dá uma flechada nele. É até interessante a flechada, né? Parece o cupido também. E aí ela leva o Martim para a sua taba. O pai dela, que era o cacique, né, o Araquém, disse: não, tudo bem, podemos ficar com ele, embora ele seja amigo dos nossos inimigos. Aqui, né, na nossa terra, na nossa casa, ele vai ser tratado como hóspede. E dentro da cultura indígena, o hóspede deve ser sempre bem tratado. É mais ou menos como acontece quando chega alguém, por exemplo, na sua casa. É claro, cada um sabe como é que é a vida na própria casa. Mas é até normal que quando você recebe visita, e a visita vai dormir na sua casa, essa visita ganha até alguns benefícios. Dorme na sua cama, né? É mais bem tratado que às vezes você próprio, não é isso? Então, claro, tudo depende do local, da casa, da situação também, mas isso acontece. Então, quer dizer, a gente realmente procura tratar bem o hóspede, desde que ele fique uns 2 dias só, né? Também ficar uma semana, ele fala, vai embora daqui, nós não queremos mais. A Índia era responsável pela manipulação da jurema, como eu estava falando, uma bebida alucinógena que possuía, conforme a crença indígena, importantes propriedades espirituais, espiritualistas. É o cauim, feita à base da mandioca e descrito no livro como vinho de Tupã. Então, é claro, era uma bebida alcoólica, né? O cara ficava doidão, né? Por esse motivo, tinha de permanecer virgem para poder preparar o cauim e servir apenas aos seus, né? Quer dizer, ao pai dela, aos guerreiros, etc. No entanto, mutuamente apaixonados, interessante que o Martim era casado lá em Portugal, né? Bem, é preciso lembrar. Martim pede para que lhe dê um pouco da bebida. Por quê? Porque ele queria tomar a bebida, sentir o que ela sentia e ali naquela alucinação imaginar que estaria amando a Iracema. Veja, você está na casa de alguém, né? Aí, de repente, você acaba se relacionando com uma pessoa lá da casa, né, às escondidas. Pode não ser uma boa ideia, não é verdade? É o que acontece. Então, o Martim não quer trair a confiança do Araquém, que era o pai da Iracema, o cacique. Mas ele também estava doidão, né? O Iracema, né? Te amo, né? Oh, te amo. Então ele toma a bebida para se imaginar ficando com ela. Porém, na prática é o que acontece. Mas deixa eu ler aqui também antes. Irapuã era um pretendente de Iracema. Ao perceber o que se passava entre a Índia e o português, decide matar Martim, mesmo sob as ordens expressas de Araquém, que determinara que o hóspede nada deveria sofrer. Ele era o hóspede, ele tinha regalias. Poti dos Potiguaras, que era um amigo, então, do Martim, e também Caubi, irmão de Iracema, arma um plano de fuga para Martim. Então Martim fala, vou embora daqui, né? O cara não vai me matar não, então. Mas antes de ir embora, o que acontece? Como seria a despedida do casal, tchau, Iracema, até não sei quando. Martim pede à Índia que lhe sirva de novo o cauim, para que em delírio pudesse amar Iracema. No entanto, o delírio se realiza de fato, né? A Iracema foi para cima, né? Ela não vai perder a oportunidade também, né? Enquanto Martim imagina estar se relacionando com Iracema apenas em sonho, ela se aproxima dele e tem o primeiro relacionamento sexual. Olha aí, né? A Iracema estuprou o rapaz, será que foi isso? Claro que não, né? Mas aproveitou ali exatamente e eles acabaram, de fato, tendo um relacionamento sexual. O narrador, de modo bastante sintético, diz: Tupã já não tinha sua virgem na terra dos Tabajaras, ó, ficou só os lábios de mel mesmo, né? E aí a própria Iracema também tem que ir embora, já que ela traiu a confiança da tribo. E eles partem para o litoral, para a praia.
O casal, então, se isola na praia, por isso lá em Fortaleza, não sei se você conhece, há a praia de Iracema. Ela, inclusive, tem estátuas lá e tal. Ela, porém, fica um bom tempo sozinha, porque depois de um certo tempo o Martim tem que ir para a guerra e tal, e ela fica sozinha. Grávida, dá à luz Moacir. Moacir significa em tupi o filho da dor. Martim vem a encontrá-la bastante debilitada e não demora para que ela morra em seus braços, né? Ela teve o filho sozinha, né? Martim toma Iracema e, com a ajuda de Poti, a enterra ao pé de um coqueiro à beira de um rio. O livro começa já com a Iracema morta. O livro começa com o narrador dizendo que havia um homem numa jangada com um cachorro e uma criança. Por quê? Porque depois disso, então, o Martim pega o seu filho e leva embora. Olha só. Depois disso, então, Martim parte com o filho para longe da terra. Interessante que o narrador faz um comentário profético. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia aí a predestinação de uma raça, a ideia da migração, né? Então, nordestino sair do seu estado, da sua região e vir para o sudeste, para o sul, ou mesmo para outros países, né? Então, a imigração. Veja, aqui tem uma ilustração, né, do livro, né, João e Oscar D'Ambrosio. Está aqui o Martim, o Moacir, o cachorrinho, né? Enfim, então ele está, né, na jangada. Essa é a ilustração, né, o final do livro, mas que também é o começo. E para a gente finalizar essa videoaula, tem ainda o Birajara. Com o Birajara, Alencar ampliou suas ideias, excluiu o português da narrativa, apenas se anuncia-se sua chegada ao final do livro. É como se Alencar visse na literatura brasileira, agora já é o último livro sobre a temática, uma capacidade de desenvolver sem a necessidade de submissão a um modelo qualquer, no caso europeu. Agora enrolei tudo. Só para explicar melhor, veja, no Guarani, o índio se submete à portuguesa, né, a Cecília. Na Iracema, há uma relação sexual, há uma intimidade entre os dois. Né? Então, há um não domina o outro, os dois se relacionam. E já no terceiro, só tem os índios, só tem os indígenas. Então, é a ideia de que agora, digamos assim, o Brasil está se tornando mais independente. Enfim, tem toda uma simbologia aí. A narrativa fala de Jaguaré, um índio jovem que, ao vencer o grande guerreiro Pojucã, é reconhecido como herói. Passa então a ser chamado de Ubirajara, que é o senhor da lança, e se torna chefe da tribo dos Araguaias. Né? Então tem lá o Araguaia, o rio Araguaia, Tocantins. Depois encontra Araci, uma virgem Tocantim, filha do chefe Itaquê. Para conquistá-la, deve passar por diversas provas. Só para explicar melhor, ele deixa a sua tribo e vai atrás de aventuras, atrás de batalhas. E aí ele sabe que a Araci será disputada por vários guerreiros. Então, uma série de provas. Não é aquela coisa de chegar para Araci, né? Vamos ali comigo e tal, vou contar uma historinha para você. Não, ele tinha que mostrar o seu valor, né? Então, ele tem provas, provas de destreza, de força, de coragem. E o Birajara vai vencendo todas essas provas e ganha o direito de se casar com Araci. Mas aí o pai dela, o Itaquê, descobre então ser o Birajara chefe de uma tribo inimiga. E aí eles devem guerrear. Né? Aí o que o Birajara fala? É o seguinte, por que a gente vai ficar se matando aqui todo mundo, tá, um índio com o outro, né? Vamos resolver o problema entre nós dois. Se o problema é comigo, o problema é com você, nós dois vamos guerrear. Vamos para uma batalha individual. Se eu vencer, você se torna chefe da minha tribo. Se eu vencer, eu me torno chefe da sua, beleza? Eles combinam, fica tudo certo. Então, para evitar a luta entre os dois povos, o Birajara desafia o próprio Itaquê para um combate. Vence o combate e, com isso, une as duas tribos. Ao se casar com Jandira, ainda casa com duas, tá? Casa com a Jandira, que era da tribo dele, a Araguaia, e casa com a Araci, que era da tribo Tocantins. Então, como ele tem duas esposas de tribos diferentes, ele tem filhos com as duas e há uma união entre os povos. Aí, no final do livro, se anuncia a chegada de um outro povo estrangeiro, né, que são os portugueses. Ok? Então, isso aí é a literatura indianista no romantismo. Grande abraço, até a próxima.